Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos elevar nossos pensamentos para Deus. Elevar-nos cada vez mais, fechar os olhos e ouvir essas palavras positivas da gratidão. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço Betty e a Loli, agradeço os meus queridos pais, o meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e André, os meus queridos e sua família, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço a Nadir. Agradeço a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam. Agradeço os meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas, às cachoeiras sagradas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos, às minhas queridas. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, os meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos os que trabalham. Agradeço ao caminho que eu tenho. Agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem. Agradeço a beleza e a verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Agradeço fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar, poder meditar. Eu agradeço perseverar. Eu agradeço estudar. Eu agradeço melhorar. Eu agradeço a Casa de Lakshmi no seu progresso infinito. Agradeço a todas as minhas amigas, agradeço a todos os meus antepassados, agradeço ao meu discernimento, agradeço ao sol, à lua, às estrelas, a toda a natureza. Que assim seja para todos sempre. Agradeço por poder agradecer. Aquele que agradece, abre seus caminhos. Que assim seja para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos elevar nossos pensamentos para Deus. Elevar-nos cada vez mais, fechar os olhos e ouvir essas palavras positivas da gratidão. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço Betty e a Loli, agradeço os meus queridos pais, o meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e André, os meus queridos e sua família, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço a Nadir. Agradeço a
Graciele, agradeço a todas as pessoas que me ajudam, agradeço os meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas, às cachoeiras sagradas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao nosso lar, a força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos alunos, às minhas queridas, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, os meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço ao caminho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos, eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida, eu agradeço as belezas da natureza, eu agradeço fazer tudo com calma, eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores, eu agradeço a minha dedicação ao bem, agradeço a beleza e a verdade, eu agradeço poder realizar tudo com calma, agradeço fazer minhas obrigações com capricho e atenção, agradeço ter consciência de cada passo que eu dou, agradeço ser suave, eu agradeço poder auxiliar ao próximo, eu agradeço melhorar mais e mais, eu agradeço poder orar, poder meditar, eu agradeço perseverar, eu agradeço estudar, eu agradeço melhorar, eu agradeço a Casa de Lakshmi no seu progresso infinito, agradeço a todas as minhas amigas, agradeço a todos os meus... Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos elevar nossos pensamentos para Deus. Elevarmos cada vez mais, fechar os olhos e ouvir essas palavras positivas da gratidão. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço Betty e a Loli, agradeço os meus queridos pais, o meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e André, os meus queridos e sua família, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando, agradeço ao meu querido genro, José Henrique, agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina, agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza, agradeço a Nadir, agradeço a Graciele, agradeço a todas as pessoas que me ajudam, agradeço os meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha, agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas, às cachoeiras sagradas, agradeço a toda a natureza, agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais, agradeço ao nosso lar, a força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos alunos, às minhas queridas, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, os meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço a todos os que trabalham, agradeço ao caminho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos,
Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem. Agradeço a beleza e a verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Agradeço fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar, poder meditar. Eu agradeço perseverar. Eu agradeço estudar. Eu agradeço melhorar. Eu agradeço a casa de Lakshmi no seu progresso infinito. Agradeço a todas as minhas amigas, agradeço a todos os meus antepassados, agradeço ao meu discernimento, agradeço ao sol, à lua, às estrelas, a toda a natureza. Que assim seja para todos sempre. Agradeço, agradeço, agradeço por poder agradecer. Aquele que agradece abre seus caminhos. Que assim seja para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos elevar nossos pensamentos para Deus. Elevarmos cada vez mais, fechar os olhos e ouvir essas palavras positivas da gratidão. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço Betty e a Loli, agradeço os meus queridos pais, o meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e André, os meus queridos e sua família, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço a Nadir. Agradeço a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam. Agradeço os meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas, às cachoeiras sagradas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, a força do universo. Agradeço às minhas queridas alunas. Agradeço à casa de Lakshmi, ao seu progresso. Agradeço ao sol que me ilumina. Agradeço aos meus queridos alunos, às minhas queridas. Agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, os meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço, agradeço, agradeço a todos os que trabalham. Agradeço, agradeço, agradeço ao caminho que eu tenho. Agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, à beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem. Agradeço a beleza e a verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Agradeço fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar, poder meditar. Eu agradeço perseverar. Eu agradeço estudar. Eu agradeço melhorar. Eu agradeço a casa de Lakshmi no seu progresso infinito.
Agradeço a todas as minhas amigas, agradeço a todos os meus antepassados, agradeço ao meu discernimento, agradeço ao sol, à lua, às estrelas, a toda a natureza. Que assim seja para todos sempre. Agradeço, agradeço, agradeço por poder agradecer. Aquele que agradece, abre seus caminhos. Que assim seja para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos elevar nossos pensamentos para Deus. Elevarmos cada vez mais, fechar os olhos e ouvir essas palavras positivas da gratidão. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço Betty e a Loli, agradeço os meus queridos pais, o meu querido esposo, os meus queridos filhos, Paulo, André, Denise e André, os meus queridos e sua família, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, ao Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço a Nadir. Agradeço a Graciele. Agradeço a todas as pessoas que me ajudam. Agradeço os meus queridos avós, os meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz, às estrelas, às cachoeiras sagradas. Agradeço a toda a natureza. Agradeço aos meus grupos de estudos, agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios, aos hospitais. Agradeço ao nosso lar, à força do universo, agradeço às minhas queridas alunas, agradeço à Casa de Lakshmi, ao seu progresso, agradeço ao sol que me ilumina, agradeço aos meus queridos alunos, às minhas queridas, agradeço ao condomínio 28 de agosto, aos meus queridos vizinhos de São Paulo, os meus queridos vizinhos de Ribeirão Preto, agradeço, agradeço, agradeço a todos os que trabalham, agradeço, agradeço, agradeço ao caminho que eu tenho, agradeço poder amar, agradeço poder ser amada, agradeço saber escolher o melhor, agradeço ser dedicada, eu agradeço a minha dedicação aos estudos. Eu agradeço poder escolher o melhor para toda a minha vida. Eu agradeço as belezas da natureza. Eu agradeço fazer tudo com calma. Eu agradeço ao sol, à lua, ao mar, às cachoeiras sagradas, a beleza das flores. Eu agradeço a minha dedicação ao bem. Agradeço a beleza e a verdade. Eu agradeço poder realizar tudo com calma. Agradeço fazer minhas obrigações com capricho e atenção. Agradeço ter consciência de cada passo que eu dou. Agradeço ser suave. Eu agradeço poder auxiliar ao próximo. Eu agradeço melhorar mais e mais. Eu agradeço poder orar, poder meditar. Eu agradeço perseverar. Eu agradeço estudar. Eu agradeço melhorar. Eu agradeço a Casa de Lakshmi no seu progresso infinito. Agradeço a todas as minhas amigas, agradeço a todos os meus antepassados, agradeço ao meu discernimento, agradeço ao sol, à lua, às estrelas, a toda a natureza. Que assim seja para todos sempre. Agradeço, agradeço, agradeço por poder agradecer. Aquele que agradece, abre seus caminhos. Que assim seja para todos sempre. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos elevar nossos pensamentos para Deus. Elevarmos cada vez mais, fechar os olhos e ouvir essas palavras positivas da gratidão. Agradeço o meu lar, agradeço a minha cama, agradeço o meu travesseiro, agradeço Betty e a Loli, agradeço os meus queridos pais, o meu querido esposo,
os meus queridos filhos, Paulo André, Denise e André, os meus queridos e sua família, os meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo, Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço as minhas queridas noras, Kátia, Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, o Ronaldo, a Isabela, a Neuza. Agradeço a Nadir. Agradeço a Graciele. Agradeço a todas as pessoas